Esses caras já muito jovens assumiram o peso e a responsabilidade de pastorear jovens, o peso da responsabilidade ministerial. A gente quer entender um pouquinho com a história deles e com a história do ministério deles, como é que é na prática esse desafio de viver e liderar por ministério e não por departamento. Se você é líder ou é liderado, fica com a gente porque esse episódio vai te ajudar muito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Com. A gente está muito feliz de receber dois caras muito tops aqui, que usam Insider, ou quer dizer, brincadeira. Isso aí é pra ver se a Insider descobre a gente tá tentando... Deixa eu usar Outsider. Mas antes... a gente aqui vai ser patrocinado pela Outsider. Antes de iniciar a conversa com esses caras, a resenha aqui nos bastidores já estava muito legal. Mas eu queria te lembrar e reforçar o convite para que você compartilhe esse conteúdo, para que você nos ajude a fazer essa mensagem, a mensagem da história de vida das pessoas que nós estamos trazendo aqui, chegar a mais pessoas, chegar no seu ministério, chegar na sua galera. Por incrível que pareça, eu tenho reforçado isso a cada episódio, ainda tem gente que não conhece o Papo Com, que não viu os episódios que já foram lançados dentro da promessa. A gente precisa da sua ajuda para quebrar essa barreira, esse problema, e que essa mensagem chegue no maior número de pessoas possível e que isso ajude, inspire o nosso jovem a continuar caminhando com Jesus. Então faça esse exercício agora, aproveitando esse comecinho, eu tô enrolando aqui para ver se você faz isso logo. Curta, compartilha, manda no grupo da igreja, a gente conta com o seu apoio para isso. Mais um episódio aqui sem minha companheira de mesa, mas por uma boa causa. No próximo, provavelmente, ela tá aí com a gente. Um beijo pra Letícia. E aí, vamos conhecer esses caras. Sejam bem-vindos. Éricles, não é Péricles. Não é Péricles. É Éricles. Não é Eric. É Éricles. E Éricles sem acento. Sem acento ainda. É Éricles. E Fernando, sejam bem-vindos. Valeu. Os líderes ali do Ministério O Proclame. Cara, queria... Não, o Proclame O Proclame é de Vila Maria. Coloca em preto e branco essa parte lá no podcast. Mostra a camiseta. Meu Deus. Dan, você tem que vir aqui, Dan. Chama o Dan. A gente é do Blessed do Moriá, tá? É do Blessed, galera. A culpa é do líder do Proclame que não aceitou o convite também pra vir outro dia aqui. Aí, ó. Traz o Dan. Cara, do Blessed. Eu já ia falar que, inclusive, fez uma parte bem da hora lá na convenção, no ID19. Não era, né? Foi vocês que fizeram, né? Foi. Sacanagem, cara. Do Blessed, perdão. Boa. Vamos de novo. Tô brincando. Sejam bem-vindos, líderes do Blessed. E a gente queria conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, da história de vocês. Para que a nossa galera também se inspire e provavelmente, talvez, se não conheciam, depois do ID19, conheceram um pouquinho melhor, né? O ministério de vocês. E aí, queria que vocês se apresentassem. Quem é o Fernando, quem é o Éricles, pra gente começar esse papo aqui. Os mais velhos primeiro. Então, por favor. Gente, fiquem tranquilos. Depois do que eu fiz aqui agora, nada mais é vergonha pra vocês. Fiquem na paz. Agora. Vai lá, Fê. Beleza. Bom, só vou deixar claro aqui, né? Que os caras, o Éricles falou assim, vamos lá no podcast comigo. Eu falei, beleza. Aí chega aqui, pra contar de história, porque você sabe de história, tipo, já tá me chamando de velho desde que eu entrei na porta ali. Só um registro aqui. Quando o Fernando foi chamado pro Ministério Jovem, eu era adolescente, tá, gente? Adolescentinho. Que fique claro, né? Que fique claro. É que ele foi chamado com 15, você com 14. Exato. Você tinha 14 na época. Fazem 15 anos. Valeu. Tamo junto. Valeu. Bom, meu nome é Fernando. Tô na Promessa Vila Medeiros desde 2004. Legal. Desde 2004. Certeza que não é Vila Maria, certeza. Medeiros. Então tá bom. Desde que eu tô em São Paulo. Né? tô lá na Promessa Vila Medeiros desde 2004 e no Ministério Jovem desde 2013. Desde Caramba, 2013. Uma caminhadinha aí, hein? Até hoje aí estão acompanhando os mais novos. Aí, os mais novos, olha aí, os mais novos. Se apresenta aí, irmão. Bom, paz, pessoal, meu nome é Éricles, sou pastor ali em Vila Medeiros, auxiliar do pastor Alain. Legal. Eu tô ali
em Vila Medeiros de 2015, se eu não me engano. Ah lá, também faz tempo, tá vendo? Tá com dificuldade de lembrar. Só pra constar, eu me converti em 2011. E graças a Deus tô aí até agora lá. Graças a Deus o pastor Alain me deu o desafio de pastorear os jovens e os adolescentes da igreja. Legal. Dá uma ênfase maior nos adolescentes no início. A gente tinha 3 gatos pingados lá. Olha só. E aí, mas hoje, E tá graças a fluindo. Deus, tá fluindo bem. Bem, Deixa eu fazer Legal. só a propaganda aqui, ó. Moriá, tamo junto. Aí sim, ó. Cara, eu queria já até fazer um gancho com o que você falou aí, Érico. Você falou que você é pastor de jovens lá, né? Uhum. A gente ainda tem, de certa forma, um grande desafio pela frente em muitas das nossas igrejas, justamente com esse formato, né? Durante muito tempo, querendo ou não, por mais que a igreja às vezes é pequena, mas o pastor, ele acaba sendo uma figura distante. E quanto mais o tempo foi passando, isso foi acontecendo mais. Para o adolescente, né? Porque o adolescente está amadurecendo antes, ele está tendo vivência com assuntos complexos muito antes. Uhum. E, obviamente, até por questões óbvias, o único pastor, vamos dizer assim, o pastor sênior da igreja local, ele não teria condições de atender e de alcançar esse adolescente. Às vezes até tem pastor que consegue alguma coisa e isso é a exceção mesmo. Mas né? aí ele deixa defasado em alguma outra área. Não Exatamente. tem jeito. E aí você falou que lá vocês já estão com esse formato, que inclusive me alegra muito o coração, porque não tem dúvida de que vocês são braços do pastor lá, né? Como é que foi esse processo? Vocês estão... Por isso que a gente trouxe alguém mais velho e alguém mais... Isso. Tô brincando. Mas pra gente entender... Vai ser até o fim. Tava indo bem, né? Já tava indo era. bem. Mas pra gente entender esse processo mesmo, de como é que foi e talvez, nem sei se foram vocês de fato que começaram, mas no mínimo pegaram isso andando, né? Dessa transição, cara, de tornar pro jovem, pro adolescente de vocês, o líder de jovem como esse pastor de jovens mesmo. Porque apesar de talvez parecer ser apenas uma questão de nomenclatura, a gente sabe que na prática isso tem um peso diferente, tem uma influência diferente, né? Sim. Se rodar, se funcionar, é muito diferente de ministério para departamento. Aí eu acho que a sacada é essa, tipo assim, se quem tá à frente entendeu a mudança. Então, por exemplo, quando o Fernando assumiu os jovens, ainda era departamento, né? Era. Quem que convidou você? Quem era o pastor na época? Era o Efraim? Era o pastor Efraim. Foi. E... Quando você... o primeiro convite para assumir o Ministério Jovem. Foi isso mesmo. Era o pastor Efraim e era exatamente esse cenário que você comentou, né? Se a gente tem que parar para pensar, né? Para lembrar bem, assim, certinho. Mas, assim, exatamente esse formato. Cada ano era um líder. Então, era questão de departamento mesmo. Então, aceitei liderar o Ministério Jovem, né? Então, eu vou ficar esse ano e a gente tinha o Bota Fora, que era o retiro. Então, acabou o retiro, eu saio e o outro já tá assumindo, né? Caramba. Entendeu? Então, eu entrei nessa realidade ali, né? Naquela época. E assim, tô lá até hoje, né? Porque eu não lembro se foi o pastor Efraim mesmo que falou pra mim que era essa questão do ministério. Que, tipo, não é um Começou cargo. a introduzir essa ideia. Foi ele que começou a falar isso. E então, assim, eu falei, beleza, vamos lá. Mas, assim, algo que é importante a gente considerar quando a gente fala para líder de Ministério Jovem, né? É porque, assim, pelo menos quando eu comecei ali, era assim, pegava o quê? Aquele jovem esforçado. Às vezes ele não tá preparado para um pastoreio. O cara do som sempre é o líder dos jovens. Eu era o cara do som e tal. Mas, tipo, você considera, assim, aquele jovem esforçado, aquele menino, tipo, ele é esforçado. Cara, tal, esse menino vem de quarta-feira, ele precisa ser o líder do jovem. Tem que ser. Isso, O cara é muito crente. É muito crente. Então, antigamente era muito assim, né? Mas hoje, pelo menos ali, o que a gente vê, assim, a gente tá... você encara, e aí o que você faz? Quando você tá numa posição de, você tem que cumprir uma agenda de um ano, né? Você tem que Imagina. Você vai fazer o quê? Essa frase é muito importante. Eu acho que é chave, né? Agenda de um ano. Tipo, Cara, a cultura de departamento é essa. Quais são os eventos que nós vamos fazer esse ano, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é a marca que a gente vai deixar? Porque ano que vem... Eu já ameacei o pastor quando eu aceitei o cargo. Já falei, pastor, mas é esse ano só.
Olha Que só. ó, ano que vem eu vou entrar na faculdade, ano que vem vou casar, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí você já ameaçava o pastor, mas é só esse ano. Às vezes você nem tava pensando em deixar o ministério. Mas você já se precavia. Mas você né? já se precavia, porque qualquer coisa você falava, ó, pastor, eu te avisei lá atrás, eu precisava desse próximo ano e tal. Sim. E eu acho que é aí que entra a grande virada do negócio. Total. Porque você para de pensar em uma agenda que ela só é propositiva em questão de eventos, que são Certo. bons, tá tudo certo, não tem problema. Necessários, né? Necessário. Só que a pergunta que fica é, o que esses eventos proporcionam de evangelismo e discipulado na igreja? Uhum. Porque, assim, pode até evangelizar numa mensagem? Pode. Mas aí, quando acabou o evento, o cara que acabou de se converter, ele vai pra onde? Ele faz o quê? Quem que vai cuidar dele? Pois é. E aí, se você não tem a cultura de discipulado que vem em seguida, Uhum. que é necessário, se você pensar num ministério, o que vem em seguida é o discipulado, porque senão você só larga o cara na escola bíblica e fala, então, aprende a ser crente. Se você for muito bom, você passa o doutrinal pra ele. Não, mas vou te falar, se você largar na escola bíblica, já tá top. Já tá top. É, Já Porque venceu, né? Tinha uns que a gente nem olhava assim. Ixi. Mas E ao longo desse processo, tô entendendo que, obviamente, vocês tiveram dificuldade mesmo para... E não significa que hoje tá 100% resolvido, né? Isso é bom deixar Mas claro. vamos Por por favor. partes, vamos por partes. Sim. Mas houve, então, um processo em que as coisas precisaram começar, essa mudança começou. Imagino que essa sua ameaça para o pastor, ela, na sua cabeça, Deus foi tratando e foi modificando, e vocês foram entendendo que existe essa ideia de passar o bastão, mas não no sentido de eu vou até dezembro, de janeiro para frente você eu se vou vira. treinar alguém. Né? Tipo, Não vou era treinar. isso. É aquele Pastor negócio. que se vire. Houve esse processo, então. Como é que isso aconteceu? Assim, realmente foi difícil? Ou vocês tiveram alguma coisa diferente? Que tem alguma coisa meio mágica que faz dar certo? Ou não? Pode pirim-pim, assim, ó. Não, cara, assim, eu não sei o que o Fernando acha, mas eu acho que a figura do pastor local é muito importante nisso. Ah, que legal. Porque se o pastor local ele não tiver essa cabeça para ministério, se for uma cabeça departamentista, esquece. Vai ser muito difícil, né? A igreja local, geralmente, ela reflete muito do seu pastor. E graças a Deus, cara, o pastor Alan, assim, ele é fantástico, assim. Ele é um cara que tem uma cabeça muito boa para pensar ministério, pensar projeto. E aí eu acho que muda muito nisso. Tudo, né? Porque quando ele vem, ele traz essa ideia, assim, de cara, vamos pensar um pouco para além dos eventos? E aí você pensa, a principal programação dos jovens da nossa igreja era o Blessed. Uhum. E aí, assim, eu não vou me recordar muito bem, até porque eu era novo, né, na época. assim, aí- Não, tá certo. Tá vendo? A piada vai ficar, Fernando. Mas assim, muitas outras igrejas vinham pro Blessed porque não tinha culto de jovens na igreja deles. Olha só. E aí, assim, Vila Medeiros lotado, Blessed lá pegando, oração, aquele negócio todo, Pentecoste acontecendo. Legal. Aí acabava o culto, ficavam os nossos 30 jovens de sempre lá, que metade era do grupo de louvor e a outra metade mal ia na escola bíblica. Multimídia, aquele negócio todo. Só que o que acontece? Aí, acho que vem antes da pandemia um pouco, as outras igrejas começaram a fazer também. Sim. E começaram a mudar a ideia de departamento para ministério. Começaram também a fazer esse culto de jovens lá. Uhum. Aí quando a gente foi fazer o Blessed pós-pandemia, o susto. Cadê vazio. a galera? Porque eles já fazem o deles, né? Então não fazia Exatamente, sentido não eles irem junta na mais a outra igreja. galera. Olha Sim, só. E aí o pastor Alan, ele deu esse toque pra gente, falou, gente, a igreja local, vocês têm que, ou quando vocês for fazer alguma programação, algum evento, vocês têm que pensar que a igreja local é muito importante no processo. Não adianta vocês fazerem coisas pensando somente em a galera que vem de outro lugar, aquele negócio todo, porque assim, no final das contas, o que conta é o que vocês estão fazendo aqui dentro. Sim, sim. E aí foi um choque de realidade, né? Porque a gente ficou até assustado, falou, meu Deus, acabou o Blessed. Isso 2021, 22, né? Que... Pós-pandemia ali, Pós-pandemia. no comecinho, no finalzinho dela, né? Ainda ela rolando, né? Isso. E aí, uma coisa que acontece assim, de mudança de departamento para ministério, pra gente foi muito importante nesse processo do Blessed, foi que ao invés da gente começar a fazer aquele Blessed a cada 2, 3 meses, grandão, agora a gente faz todo sábado num pôr do sol. Que legal. Então, todo sábado na nossa igreja tem culto de jovens e adolescentes. Desde então. Desde Que graças a massa, Deus. que massa. Então, aí assim, e tem trazido muito fruto, cara, assim. É uma luta. Porque você pensar assim, que toda a igreja ainda tá passando nessa transição, onde todo sábado à tarde tem um monte de reunião, tem evento do Ministério X, etc e tal, e aí você ainda tem mais um culto à noite,
Sim. É puxado. Já começa pelo próprio líder mudar essa mentalidade de dizer, cara, o serviço ele fica mais puxado, digamos, Sim. né? Opa. Porque, de certa forma, a gente tende a se acomodar nesse sentido também, né? Porque, sim. cara, não, realmente, não funciona fazer só evento, então não vamos fazer. Só que aí também você não vai fazer mais nada, né? Então você se apoia nisso, muitas igrejas acontecem e às vezes fica só no culto mensal, porque, cara, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um culto mensal. E aqui eu emendo a minha próxima pergunta, que eu imagino que esses encontros que acabaram sendo puxados pelo Blessed, mas é o reflexo de quem está sendo pastoreado por vocês, pela liderança, dentro da Vila Medeiros. As demandas começaram a surgir? Aumentou a demanda? Porque uma coisa é a seguinte, se você se propõe e não se dispõe a discipular, você vira, de fato, se consolida como um gerente de projetos, então você vai conduzindo os seus eventos Projetos de e de conflitos. com certeza, né? Tem que liderar uma equipe e já tem um monte de conflitos, né? Mas eu acho assim, aquela frase clichê, né? De que você dá um passo, Deus dá um monte na sua direção, né? Quando você começa a mudar essa ideia para discipulado e começa a pensar para além do encontro no sábado, eu imagino que essas demandas começaram a surgir. Começaram ou não? A galera ficou tudo escondidinha lá, ninguém teve nenhum adolescente com problema, nenhum jovem com problema. Eu acho que é aquela questão de, tipo assim, não é que surgiu, já tava lá. Eu só tava escondidinho, né? Vocês Exato. só ergueram o tapete e tiraram. Porque assim, a gente ficava com aquela venda nos olhos, né? De só viver de evento. Exato. E aí, por exemplo, até o trabalho com os adolescentes que começou, o Fernando puxou o bonde começando a arrumar a escola bíblica deles. Sim. Aí, então assim, muda a ideia de departamento para ministério, vamos organizar a casa? Vamos. Aí começa. E aí você... E é tudo questão de processo também, né? Sim. Porque tudo isso, a gente falando aqui, parece ser muito simples, né? Sim. A gente trocando essa ideia, é simples, e querendo ou não, eu acho que a gente tem que aproveitar aqui que a gente está trocando essa ideia e falar que, assim, querendo ou não, igreja local, o líder de ministério jovem, ele, ainda falando um pouco sobre como começa, quando você pega aquele jovem esforçado, vamos investir nele, né, teologicamente, tal, não sei o que e tal. Isso é um discipulado, você começar a formar aquele líder ali, né, que antes a gente não era formado, né? Eu falo isso algumas vezes, né, tipo, eu aprendi fazendo tudo errado, mano. Tá ligado? Mas, cara, pela graça de Deus... Esse modelo veio depois, numa época que eram os conflitos pela votação. Porque antes disso ainda tinha as eleições. Não peguei isso, não. Deixa quieto, pegou, continua deixa aí. quieto. Não, graças a Deus. Essa história nós vamos ter que trazer alguém velho aqui pra conversar, né? Porque a gente não sabe o que é isso. Glórias. Não sou eu. Mas até perdi o fio. Ah, tá, lembrei. Mas, assim, essa questão da formação, né, de liderança, assim, é algo que, pra gente conseguir fazer essa mudança de, tipo, a gente precisa discipular, foi um processo, né? Foi coisa, assim, que aos poucos a gente foi esclarecendo. E Olha essa só. questão lembrei o ponto que eu queria deixar muito claro, que, assim, o líder de ministério jovem, ele queria inovar. Né? Verdade. Fazer um negócio O que eu vou fazer diferente do anterior? Entendeu? Era o cara que comprava a briga com os outros ministérios, os outros mano. departamentos, pra falar assim, mano. não, a gente é diferente. Entendeu? Então, assim, ele queria inovar, né? Eu falo ele, mas vai. Tipo, queria inovar, né? E até um momento que a gente entende essa questão da figura do pastor, que assim, a gente tá falando de líder de uma igreja local, ou seja, ali tem um pastor, né? Ele é o pastor daquela igreja, daquele rebanho todo. Sim. E você vai ajudar ele, mas então você tem que estar de acordo com a linha dele. Então, Perfeito. se alinhar com o pastor da igreja local foi assim, a coisa mais importante. E aí, assim, Interessante. eu não tô falando que é fácil, Não. né? Às vezes você tem que sentar lá na frente da mesa do pastor, e chorar, mano. Chora mesmo. Eu chorei, cara. Levar as demandas. Eu chorei lá na mesa do pastor Alan já. Tipo, Também. sentado ali e, não acho, não dá pra fazer assim, não quero, não sei o quê. Você Abriu o coração mesmo. suas convicções ali e tal. Mas assim, você entender que ele é o pastor, a igreja de Cristo, e você tá ali só pra ajudar, né? E que você tem que fazer algo que vai se no caminho que a igreja, que o pastor está direcionando aquela igreja, Deus vai direcionar os jovens, vai mandar as demandas, né? Então, isso é algo que, assim,
que nem eu falei, não teve um discipulado igual a gente tenta, tipo, formar um líder pra continuar, né? E sim, tipo, tomou cabeçada ali, né? Puxa vocês, cara. somos nós nessa fase que estamos gerando essa transformação. E aí isso é muito mais dolorido do que se isso já viesse estruturado. Crescer dói. Tipo assim, não dá pra eu falar assim, Verdade. mano, eu vou sair no fim do ano e aí ver alguém pra eu entrar no lugar. Porque dói no coração de você pensar, mano, eu preciso preparar alguém, cara. Você para pensar que faz uns 6 anos que a gente nem cogita Nunca essa conversamos possibilidade. sobre Pois isso, Pois é. É. Porque você acaba direcionando e criando uma mentalidade de amor ao reino, né? Então você pensa, eu não fui formado, igual vocês estão falando. Então, eu não fui formado, mas, de alguma forma, Deus fez com que aquela ação daquela pessoa, daquele líder, daquele pastor, enfim, me alcançasse. Se aquilo especificamente não tivesse acontecido, eu não teria sido alcançado. Então, se eu abandono, é de fato um abandono de vidas, assim, porque assim, cara, eu preciso cumprir com esse meu papel para que outros jovens não deixem de ser alcançados. Porque Deus não vai vir pessoalmente, né? Claro, ele faz coisas extraordinárias se ele quiser, mas ele não vai vir pessoalmente. Ele escolheu o Fernando e Éricles para alcançar aquelas pessoas especificamente, né? Sim, exatamente. Então, tipo, desenvolver essa mentalidade de amor ao reino a ponto de falar, cara, não dá pra sair de qualquer jeito. E outra, sair pra quê? Pra onde? Pra viver a nossa vida confortável? Exato, cara. Isso aí não dá, mano. Eu queria até que vocês discorressem um pouquinho sobre a importância disso, porque a gente tem essa realidade que a gente tá de certa forma, falando aqui leve, né? Brincando de que o menino da quarta-feira, que toca o violão na quarta-feira, é arrastado pra líder. É, de fato, uma realidade muito latente em muitas igrejas ainda, né? Ainda, e se já não foi em quase todas, né? Então, talvez tenham jovens que estão mais ou menos nessa fase, assim, de tipo, aceitaram ali, já ameaçando o pastor. Já tô na fogueira, já. E talvez até passaram por esse processo de forma desanimada, no sentido de, cara, eu não consegui gerar essa transformação, não consigo mais. Eu tenho uma situação numa igreja que a gente passou, que o pastor não conseguiu, de fato, colocar uma liderança, montar uma liderança pensada. Ele teve que apelar para um irmão que já estava em outra fase, já fazendo outra coisa. Ele teve que apelar, pelo amor de Deus, nos ajude e assuma o Ministério Jovem. Então, o que vocês poderiam nos ajudar, né, e trazer como reflexão para essa galera que talvez esteja nesse momento, assim, ainda de transição, uma parte mais difícil, assim, mais bruta, sabe? Sim. Porque eu acho que isso vai ser muito rico, né? Isso vai ser muito rico, porque talvez vai plantar uma sementinha no coração da galera e ajudá-los a não desistir, sabe? Sim. Olha... Pergunta difícil. Na verdade, assim, eu tenho uma resposta pra isso, só que a gente fica com dó de falar. Entendi. Porque assim, ó, gente, vamos lá. Se você tem convicção do seu chamado com o Ministério Jovem e Adolescente, eu vou tirar de caso aqui aqueles que são convidados à força pelo pastor, porque não tem ninguém. Mas aí eu falo desse, então. Aí o Fernando fala desse. Porque ele era. Por conhecimento de causa, né, Fernando? Então, assim, se você tem convicção, cara, do seu chamado com relação a jovem, com relação a adolescente, ou qualquer outro ministério que seja, entendam uma coisa. O Evangelho de Jesus, ele é muito simples de se entender, porque ele nos convida a pegar uma cruz. E cada um tem a sua. Então, por exemplo, se eu tô morrendo lá de trabalhar, fazer as coisas dos jovens, adolescentes, aquele negócio todo e tal, só que aí eu tenho convicção do meu chamado, cara, quando o dia acabar, que eu tiver todo cansado, quebrado, a gente tava falando de filho pequeno, né? Todo mundo aqui é pai recente, né? Então o Fernando tem 1 ano e meio, né, a filha? Já é experiente, né? Cara. Então, assim, ainda chegar em casa e aí você ainda ter que cuidar do bebê, aquele negócio e tal. O que segura a gente nesse dia é a convicção do chamado. Legal. É saber a qual Deus você serve. O Deus vivo verdadeiro. E aí eu sempre fico lembrando daquela frase, né, dos moráveis, né? O cordeiro é digno do sacrifício. Caramba. Ele é digno do sacrifício. Então, assim, o que é eu ficar um pouco mais acordado? O que é eu gastar um pouco da minha tarde comparado a um Deus que tinha o trono do universo? Ele abriu mão desse trono do universo para morrer por mim e por você. Ele passou pela humilhação, que a gente chama de humilhação de Cristo, né? A ponto de ele precisar ser carregado por uma mulher no braço. Deus Todo-Poderoso foi carregado no braço. Ele teve que ser limpo, teve que ser amamentado,
ele teve que ralar o joelho aprendendo a andar. E é Deus Todo-Poderoso que poderia fazer assim, acabar com tudo e começar de novo. Mas ele decidiu vir aqui, passar por tudo isso, morrer a pior morte, a morte mais vergonhosa daquele tempo. Cara, que demais. Cara. Por mim, por você. Aí eu viro pra você e falo assim, cara, então se ele me chamou pra cuidar de jovens e adolescentes, que nem dão tanto trabalho assim como a gente dá com os nossos pecados, Olha só. o Cordeiro é digno do sacrifício. E é um sacrifício muito pequeno, comparado Sim. ao que ele fez por nós, né? Então, assim, uma dica, né? Pelo menos isso me ajuda muito, né? Toda vez que você pensar em desistir do ministério, mas você tem certeza que Deus chamou pra isso, cara, lembra do sacrifício de Jesus por você. Tenha convicção do seu chamado. E lembra que ele é digno de todo o sacrifício que você fizer. Porque, independente daquilo que a gente fizer, ainda é muito pouco. Ainda vai ser muito pouco, né? Ainda vai ser muito pouco. Ah, que legal. Aí, o cara que foi chamado... E pra quem foi chamado à força? à força. Lavando roupa suja aqui com o pastor. Vamos lá. Não, Como é que é o nome do pastor lá? Na Não, época? Alain. Alain. Ah, não, na época era o Efraim. O Mas Efraim, assim, pastor, eu não ó. fui chamado à força. Tipo, eu quis mesmo, Sentia né? que deveria, tipo, mas- não, vamos lá, bora, né? Vamos ajudar. Tipo, sabe aquela coisa que você vê as coisas e fala, meu, eu acho que eu consigo Sim. ajudar e tal. Então, não fui à força. Mas, eu ouvi você falando, né? Essa questão de, tipo, pô, existem várias realidades, né? Várias realidades em algumas igrejas que não tem, por exemplo, eu falo que, tipo assim, a gente tem Um privilégio? um privilégio, obrigado. A gente tem um privilégio, pô, tem um pastor dedicado ali na igreja Pastorizado. local, sabe? Igrejas Né? são pastoreadas um pastor para 3, 4 igrejas. Acontece, Isso. né? Então, assim, mas pra chegar nisso, eu lembro de momentos pra resolver isso, sabe qual que foi? A oração, cara. Porque eu lembro de ajoelhar, mano, colocar a cabeça no chão mesmo. E falar assim, Senhor, não dá, mano, eu trabalho pra caramba. Sabe? Minha rotina é louca, mas eu quero te servir. Mas eu acho que eu não consigo, sabe? Sim. Intervém, sabe? Mostra aí o que você quer. Se é pra cuidar da tua igreja, então direciona, me ajuda. Porque eu acho que eu não consigo. E eu lembro, tipo, pô, o Eric estava lá com a gente ali, no nosso meio. Entrou no seminário, tipo, pastor da igreja, sabe? Deus deu, assim, ouvindo a nossa oração. Levantando pessoas através né? da Só oração. vou chorar. Pode chorar. É pra isso. Tô tentando te emocionar aqui. Mas é real, mas é verdade. Legal, porque algo que foi muito importante pra mim, me sentindo nessa realidade, igual você falando assim, foi de ver a demanda, ver a igreja e entender assim, a igreja é dele. Sim. Se a igreja é dele, ele vai cuidar. Então me ajuda. Mostra. Abrir o coração mesmo. Tipo, porque a gente tem que orar e crer que o Senhor vai direcionar, né? Então, acho que isso é algo muito importante, né? Além de ter essa questão que a gente já falou, né? Tá bem alinhado com o pastorado, né? Resolver o que precisa resolver com ele. Mas, cara, a gente se ajoelhar e orar e pedir pra ele mostrar o que pode ser feito. Deixa eu até pegar um gancho com relação a isso. Voltar na questão de, tipo, qual que é o problema que a pessoa tem enfrentado no ministério? Porque também tem uma diferença dos problemas de alguém que vive ainda na mentalidade de departamento É e da verdade. mentalidade de ministério. Sim. No departamento, a pessoa tá arrancando os cabelos por conta dos eventos. Sim. Ela tá preocupada porque agora ele não tem mais o cara que tocava guitarra no culto dos jovens. Como é que ele vai fazer? Né? Como que vai fazer e tal. Se esse tem sido seu problema, só esse, sinto lhe informar que ainda tá na cabeça de departamento. Porque, cara, quando você pensa em ministério, os problemas mudam. Eles já estavam lá. Sim. Só que os seus olhos estão atentos a outras coisas. Você Olha vai só. estar preocupado porque o casal de namorado na sua igreja estão transando. Olha só. Você vai se preocupar porque você tem um ministro lá em cima que está cantando que tem um problema com um pecado seríssimo. Você vai se preocupar porque o cara está desviando. Então, assim, isso na cabeça de um líder de jovens, de adolescente e tal, ele precisa ter esse tipo de problema na cabeça dele. Não tô falando que é bom ter, tá? Não. É que você vai ter. Mas é que vai ter. Vai é isso aí. ter. Vai ter. Mas, assim, quando você muda a mentalidade de departamento para ministério, fatalmente você passa, querendo ou não, a ser um pastor ou uma líder dizer pastora, né? Porque a gente não tem um outro termo para isso, uma missionária. Sim, perfeito.
daquele grupo de pessoas. Aí vira uma questão na cabeça, né? Como que é uma mentalidade de um pastor ou de uma pastora de jovens? O que você vai se preocupar na vida da pessoa? Você tem que cuidar deles. Simples assim. É o rebanho que Deus colocou na sua mão para que você um dia devolva a ele. Olha só. E o que você vai devolver? Esse que é o negócio, entendeu? E é isso que tem que tirar o nosso sono, porque, cara, Sim. Deus confiou na minha mão a vida ali de 40, que seja 10, 5 jovens na igreja local, e eu tenho que devolver para ele um fruto. Mas não tá dando fruto, não sei o quê. O que você vai fazer com esses talentos que ele te deu? Pois né? Exatamente isso. Você vai enterrar, vai falar assim, pelo amor de Deus, não sai não, porque aí quando eu sair daqui vai ter o mesmo número, eu te devolvo, Senhor, o mesmo número que você me deu. Isso. Ou não, ou você vai meter a cara e fazer esse investimento, né? Exatamente. Cara, sensacional, hein? Não, e não só isso, mas assim, vamos pensar assim, realidade da promessa, né? Pode ser que não cresça. Exato. Só que, cara, você literalmente pegou a sua cruz, você foi atrás, você ligou, você mandou um WhatsApp, você tentou montar um pequeno grupo, você deu o estudo bíblico, tal. O sangue deles não tá mais sobre a sua mão, porque você lutou por aquilo. Sim. E aí quem dá o crescimento é o Senhor. Sim. Se ele abençoar lá e começar a crescer, mandar gente e tal, glória a Deus, cara. Se não mandar, glória a Deus também. Sim. Você cumpriu o seu chamado. E é incrível, porque, por exemplo, vocês estão numa igreja que, historicamente, na promessa, é uma igreja muito relevante, né? Vila Maria... Não, tô brincando. Vila Medeiros, né? É uma das primeiras, inclusive, né? Se eu não me engano. E aí a gente tem diversas realidades. E eu tenho, essa nova função, fazendo parte aí do time do Ministério Jovem, a gente acaba viajando um pouquinho, conhecendo alguns lugares, né? A gente tem... e aí você pode olhar e falar, mas os meninos são líderes de uma igreja que é muito relevante dentro da promessa e tal, uma igreja já muito antiga e tal. Cara, eu tenho visto um movimento que tem a mesma essência e que se adapta ao contexto em muitos lugares completamente diferentes, assim, da realidade de São Paulo, capital, sabe? Sim. E que estão, de fato, nessa mesma luta, tentando ser relevantes. O que me pega muito é que tem essa virada de chave acontecendo de forma orgânica, assim. Eu creio que acho que Deus abriu a mente, assim, lá da galera na época ali, não sei se foi quando talvez mudou de FUMAP para ministério, talvez, né? Mas começando essa mentalidade, mas organicamente, muita gente pelo Brasil começaram esse processo pensando justamente nisso. Cara, não adianta eu fazer só evento, eu preciso cuidar do cara, da menina que tá lá, que tá aqui, eu preciso pensar em alguém que em algum momento vai me substituir, não significa que eu vou largar a mão, vou continuar junto. Isso aconteceu. E isso, eu percebo que passa por uma mudança também de mentalidade sobre a responsabilidade que se assume. Porque uma coisa é eu pensar como gerente de projeto de um ano, que eu vou cuidar dos projetinhos aqui do Ministério Jovem um ano, é uma mentalidade diferente de alguém que vai pastorear qualquer número que seja a partir de 1. Vai pastorear um número de jovens durante um determinado tempo que não se sabe. Vocês entendem que para além da mudança de departamento para ministério, esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade, como é que ela deveria... Vocês já falaram, de certa forma, na minha cabeça já faz muito sentido algumas coisas que vocês já falaram sobre adquirir essa autorresponsabilidade, sabe? Entender o tamanho dessa autorresponsabilidade. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse processo. Porque eu também imagino que, se você pegar lá o Fernando de alguns anos atrás, em que estava pensando ainda como departamento, não tinha essa clareza, mas ao longo do tempo, em algum momento, isso aconteceu. Com o Éricles, a mesma coisa, né? Talvez já com fruto de algumas mudanças vinda do próprio Fernando aqui, né? Sim. Mas, ainda assim teve esse processo de que, cara, não é uma simples liderança de um setor da minha igreja. É um pastoreio mesmo, sabe? Queria que vocês comentassem sobre isso, assim. Vai lá. E aí? Pergunta difícil. Não, foi boa. Essa questão de autorresponsabilidade é um se liga, né? Tipo assim, cara, você se converteu pra quê? Pra ser salvo um dia. Tudo bem, você vai. E é isso, né? E é isso. E aí eu fico imaginando assim, ó. E aí outra fala muito séria, né? Eu tô bem sério. Você tá, hoje, cara. Só porque o cara é pastor, ele, né? Deixa eu
arrumar aqui. Faltou a gravata aí, hein? Pois é, cara. Outros tempos. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas assim, eu fico pensando, sabe? Deus, ele é amor, ele é gracioso e tal. Mas ele também é justo juiz e um dia a gente vai se encontrar com aquele que tem olhos como chamas de fogo. E aí, quando ele olhar pra mim, lá, quando ele voltar, será que ele vai dizer pra mim, vinde bendito, né? Ou afasta-te de mim. Ou afasta de mim. Mas assim, não tô nem falando que a pessoa é salva por questão de obra, não é isso. Esse não é o ponto. Mas o ponto é assim, o que eu vou entregar pra ele? Então assim, ele vai virar pra mim e falar, tá bom, você foi salvo, entra. Ou ele vai falar assim, olha, parabéns, você cumpriu o seu chamado. Será que eu vou poder chegar no final da minha vida e dizer igual Paulo lá em 2 Timóteo? Caramba. Combati o bom combate? Gente, se a sua vida como cristão tá muito normal, tem algum problema. Tá de boa, né? Tá de boa Tá demais. muito de boa. Tá muito de boa, tem algum problema. Porque assim, pra gerar fruto dói. Não tem jeito. É verdade. Você precisa pegar alguma cruz pra gerar um fruto. Aquela frase clichê de coach, mas que o coach usa, mas é verdade, né? A semente morre Isso, pra que dar alguma fruto. coisa nasça, né? Exatamente. É. Então, enquanto a gente não for um líder que se autorresponsabiliza pelas coisas que acontecem no ministério, cara, infelizmente não vai dar fruto. E aí a gente vê assim, porque, até pegando um gancho que você tá falando, né, daquilo que tá acontecendo pelo Brasil afora e tal. O Instituto Barna, se eu não me engano, foi o Instituto Barna, fez uma pesquisa recente que tá acontecendo um movimento entre os adolescentes e jovens no mundo. Sim. Aonde eles estão se responsabilizando mais, aonde eles estão se entregando mais para o chamado deles na igreja, com o Senhor e etc e tal. Por que isso está acontecendo? Porque a obra de Deus não vai parar na gente. Vai continuar. Aí a gente estava falando de corrida de bastão, né? Cara, Hebreus 11, heróis da fé, tal, que fez isso, aquele negócio todo. Aí o escritor ele começa Hebreus 12 dizendo, portanto, também nós. Então, tipo assim, aconteceu os heróis da fé no passado. Caramba. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses heróis da fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que legal. Desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e tal, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O escritor ali, ele dá o beabá de quem quer viver o chamado de Deus, cara. Assim, você recebeu um bastão, e esse bastão tá na nossa mão. A gente sempre fala dos nossos heróis do passado, os heróis da fé, e, cara, maravilhoso. A questão é que, assim, o mesmo peso que tinha sobre a vida deles está sobre a gente agora. Cara, A mesma responsabilidade... esse é o estalo, né, cara? Você parava pra pensar. É a mesma responsabilidade. Aí a gente fica falando assim, nossa, cara, mas aí teve o John Wesley, que era o tição tirado do fogo, que orava e as coisas aconteciam e tal. A pergunta que eu faço é, por que não com a gente também? Pois é. Cara, eu amo biografia. Lapada. Eu amo biografia. Amo. Recentemente tem alguns pastores falando mal contra a biografia, que não ajuda e tal. Mas eu amo, cara. Amo. Porque eu olho assim e falo, cara, por que não na minha vez, na minha geração? Eu quero viver esse tipo de coisa, né? Também. Sim. Porque eu olho pros nossos jovens, nossos adolescentes, e eu vejo que alguns não têm história para contar do evangelho. História no sentido de, cara, eu nunca vi um milagre, nunca vi um demônio sendo expulso, nunca expulsei um demônio. Cara, que isso? É uma sensação tão boa. Tô brincando. Onde você vai? Vou ali pregar a palavra, expulsar uns demônios. Mas sabe, quando a gente entende essa fala de Hebreus 12, tipo, tem uma nuvem de testemunhos que entregou um bastão pra gente, e que tá na nossa vez, e que é a responsabilidade nossa entregar um bastão pra próxima geração, sim. Isso vira o jogo, muda a nossa cabeça. E aí você passa a trabalhar em prol daquilo que você vai entregar para a próxima geração, né? Que legal, cara. Que legal. Sim. E aí, Fernando? Cara, agora ficou difícil, né? Não, porque o Erics, ele chegou aqui, chutou a bola longe, cara. Não, acabou. Não tem mais o que falar. Tá mesmo, filhão. Sim, cara. Decorou Hebreus 12 ali, cara. Não, agora não tem mais top, o que falar. top. Mas eu já preguei umas 10 vezes esse texto aí. Aí o Fernando agora fecha assim. É meu discípulo. É isso. Viu só como eu fiz bem o meu trabalho? Ensinou bem. Não, acho que dá pra... Quando você tava falando, eu fiquei contextualizando mesmo essa mudança que você falou, né? De departamento para ministério, né? E acho que é algo que dá para falar, que eu presenciei, que eu vi assim, é quando eu lembro exatamente
do ministério, né, que fez essa transição, né, era o chamado DNA na época, Certo. né, o Júnior, junto com a equipe, eles iam lá na região, pegavam todos os líderes jovens. Tinha lá a identidade essencial, se eu não me engano, Isso, né? O peixinho lá, não sei o que, legal. essencial, tinha aquele livro. E eles estavam falando exatamente isso pra gente. Sim. Tava falando exatamente isso. E eu tava exatamente no lugar certo, vivendo exatamente aquilo, né? E aquilo, né, foi muito importante pra mim. Que legal. Entender isso, né? Eles falando exatamente sobre isso, eu vendo lá o esforço deles em estar ali, que é igual, tipo, você não é daqui de São Paulo, mas tá aqui, né? Então, assim, eles explicando isso, né, de se entregar totalmente e tal. Então, assim, aquilo ali, aquela mensagem, aquele exemplo, né, que eles estavam dando pra gente ali, aquilo lá pra mim foi muito importante, pra conseguir entender isso, né, e olhar pra igreja local ali, né, e se entregar mais, né, vamos dizer assim, mostrar, falar, eu não quero... porque que nem o Eric falou, você tá cansado de gerenciar os eventos, mano, você vai ter outro problema. Sim. Mas, assim, é bom servir a Cristo, não é? Verdade. Não é bom servir a Cristo? Fala sério. Sim, a melhor coisa que pode ter nessa vida é servir a Cristo, mano. Então, assim, é melhor eu ter isso do que eu ficar preocupado com os problemas da minha vida. Sim. Com os problemas, tipo, de que o mundo inteiro que não entendeu, não conheceu o evangelho, Sim. tá vivendo, tá presenciando, né? Tipo, pô, a galera da minha idade que tá aí, que nem a gente falou aqui, todo mundo aqui tá com um bebezinho, né, em casa. Né? Então, vocês sabem como que é, tipo, correria e tal. Você tem vários amigos que estão vivendo isso também. E, cara, eu e a Paty conversando em casa, assim, esse tempo atrás, a gente falou, a gente precisa falar de Cristo pra galera, porque eles estão muito preocupados com essa rotina. Uhum. E, mano, a gente já sabe que essa rotina não vai mudar. Que o trabalho vai continuar pesado. Não, daqui pra frente é só pra trás. É isso, filho. Porque eu entendi o evangelho e aí eu preciso mostrar isso pra galera. Porque depois que você entende isso, né? Depois que a gente entende isso, você vai conseguir passar pelas dificuldades, pelas questões e se empenhar mais no ministério, se entregar totalmente sua vida, né? Sim. Sua vida. Porque você entendeu a real do evangelho, né? Acho que a questão maior é essa também, né? Sim. É a gente entender isso, né? Entender esse chamado, né? E aí, legal, cara. o resto... E o Instagram às vezes nos atrapalha, né? Porque a gente vive uma geração que, Pois tipo é. assim... Se compara, né? Porque todos os meus amigos foram pra Orlando, pra Disney. E eu não fui. Aí, tipo assim, você começa a viver em função de juntar dinheiro pra ir na Disney, porque você precisa. E não, eu tenho que depois? proporcionar isso pros meus filhos. Mas e aí? Depois, o que você vai Cara, fazer? depois? Acabou o E propósito assim, da vida, pode morrer. É verdade. Não, mas O cara depois... volta da Disney e fala, combati o bom combate, né? Isso. Mas depois que o cara vai pra Pode Disney, aí agora ele tem que conhecer a Europa. E aí ele Alguma vai- outra coisa sempre vai surgir pra tentar Sempre, preencher sempre, isso, sempre, né? sempre. E- E é um desafio porque, assim, a gente que cuida de jovens sabe que é a bola da vez. Todo mundo quer ser instagramável, quer ter uma vida Poxa, instagramável. Com certeza. E aí você tira a responsabilidade ministerial porque eu tenho uma vida que eu quero viver ela. Sim, sim. Aí você olha Que pro me é apóstolo muito mais Paulo. atrativa, né? Aí você olha pro apóstolo Paulo, que teve uma vida épica Cara, e ele não viveu essas coisas. Viveu assim, viajou bastante. Só Pois que é. foi pra pregar o evangelho, né? sim. crer. A gente não tá falando aqui que você não pode viajar, tá? Sim. Pelo amor de Deus. Vai Não pra se der, vai Disney, ser meu errado. filho. Pode ir pra Disney, Vai mano. pra Disney. Se der, leva a gente. Mas não faz disso o principal. Pois é. Você falou cara, a melhor coisa da vida é servir a Jesus. E é interessante que você quando criança, fazer alguma coisa muito bem feita, uma coisa aleatória muito bem feita, de certa forma seu pai não vai deixar de ficar feliz. Ele vai falar, que legal, meu filho faz isso bem feito. Agora, você fazer o que ele gostaria que você fizesse com o melhor que você pode, é totalmente diferente. Diferente, creio. E aí talvez Deus não esteja triste com o que a gente está fazendo. E a gente está aqui tentando fazer, olha pai, é isso aqui que eu estou fazendo, olha que legal que eu estou fazendo. Pode crer, boa. Aí o pai falando, cara, legal, muito bom filho, mas eu queria que você fizesse isso aqui. Aí essa sensação de ter Deus olhando para você e falando, cara, meu filho, você fez o que eu gostaria que você fizesse. Você tá no centro da minha vontade. Cara, aí eu acho que esse é o ápice.
da satisfação humana, né? Mas até chegar nesse ponto é um processo de todo dia falar assim, apesar da olheira de dormir. O pessoal falou que a gente não dorme, quem tem filho pequeno não dorme. Mentira, a gente dorme várias vezes durante 7 vezes. 7 vezes na noite. Começou a dormir muito mais, né? Exatamente. Quantitativamente falando. Muito mais vezes a gente dorme. Então, assim, chegar nesse ponto é incrível, né? E aí, a gente já tá com o nosso tempo caminhando legal ali, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre futuro, né? Sobre como é que tá o ministério, como é que tá lá o ministério jovem de vocês, a galera de vocês, o que vocês estão planejando, para onde vocês estão olhando, né? Qual é o direcionamento que Deus, de certa forma, tem dado para a galera jovem lá de Vila Medeiros. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre futuro. Bom, a gente... É aquilo que a gente comentou no início, né? O Ministério Jovem ele não pode ser desconectado da igreja local. Perfeito. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo de processo está envolvendo aquilo que a igreja local está propondo. Então, por exemplo, Vila Medeiros agora tem pensado num trilho onde o novo membro ele chega, ele vai ter vários passos até que a gente simplesmente solte ele na escola bíblica, né? Que legal. Então, começa hoje, atualmente, a gente usa o trilho do discipulado. Então, o cara acabou de chegar na igreja, ele já faz o trilho do discipulado e tal, e agora a gente está propondo um segundo curso, né, um segundo momento, que é o discipulado em si. A gente tem um outro material que faz lá e tudo bonitinho. Bom, mas com essa frase, assim, eu queria dizer que o trabalho com o Ministério Jovem que a gente tem feito, tudo aquilo de projeto, tudo aquilo que está sendo pensado, está envolvido com aquilo que a igreja local está fazendo. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Porque imagina só, a gente começa a inventar um monte de coisa, colocar apetrechos, né? Ou penduricalhos, né? Que chique. Olha só. Nossa, não, isso é antigo. Queria acabar de comprar pro Penduricalhos. Dante, entendeu? Os penduricalhos lá pra Tem pôr que ter no cabelo branco só de falar isso. Ele quase mandou um doravante aqui agora, penduricalhos, olha só. Não, porque assim, às vezes a igreja local tá indo pra A e o ministério tá indo Pois pra é. B. Aí vai chocar a agenda, não tem como, né? Não dá. Bom, mas dizendo isso, assim, o que a gente tem pensado sobre o ministério lá, né? Nós temos vários pontos, assim, que são importantes pra gente, que são cortes de idade, né? Então, assim, hoje o nosso jovem é muito mais velho do que antigamente. Então, os nossos jovens lá têm quase 40. Então, assim, como que a gente faz esse corte, né? A gente tem pensado muito por exemplo, o Ministério Jovem foi quem reiniciou o trabalho com os adolescentes na igreja local. Olha só. Então, como a gente tinha 3, 4 gatos pingados lá, aí o Ministério Jovem fez um trabalho e tal. E hoje, graças a Deus, tem uns 40 adolescentes lá. Que demais, cara. Que E demais. começa aí. Então, você pensa assim, o cara ele vai ser discipulado desde a adolescência dele. Ele não vai ter mais um professor de escola bíblica que vai estar lá empurrado à força. Então, faz alguns anos que a gente não fala de tipo, a gente precisa procurar professor da escola bíblica dos Olha adolescentes. que legal. Isso tem Porque sido já tem a formado, equipe. olha só. Sim. Tem a equipe que ama fazer isso, Onde que entendeu o começou, né? chamado. Que demais, Lá, cara. o Estevão e a Ana conduzindo lá o pessoal da escola bíblica, fazendo de uma forma fantástica lá. Incrível. E os adolescentes, eles têm uma liderança. Então, como eu sou o pastor dos jovens e adolescentes, aí o Estevão e a Ana cuidam dos adolescentes como líderes diretos e Certo. o Fernando e a Paty dos jovens. Certo. Nos adolescentes, o cara ele vai ter a escola bíblica, vai ter trilho do discipulado, vai ter discipulado, ele vai ter o curso de líderes lá na frente, etc e tal. Depois disso, ele vai para a faculdade. E aí a gente está num processo ainda de criação de uma área ali para universitários, né? Então a gente já esboçou uma escola bíblica para universitários. Que legal. Tal. Porque quem é adolescente, está acontecendo um negócio legal, vira maior de idade, não quer ir para os jovens. Porque chega nos jovens, os caras têm 30 anos. Vocês vão precisar quebrar essa mais uma faixa. Sim, Olha exato. que interessante. Sim. E aí você quebra ali e coloca os universitários no meio ali, né? Bom, aí os universitários, via de regra, é entre 18 e 24 anos, né? Que dependendo, porque tem o pessoal que faz medicina que aí demora mais, né? Sim, sim. Mas 22 coloca anos. ali mais ou menos até 24, aí depois vem os jovens também. Então, assim, tudo isso é bem dividido, cada um com a sua liderança, para cuidar, para dar ênfase naquela faixa de idade e tudo mais. Então, assim, hoje tem sido assim. Agora, assim, acho que o ponto principal do trabalho que a gente tem feito mais é os pequenos grupos, né? Sim.
Inclusive, eu pensei em mandar uma foto, eu esqueci. Mas aí depois, se vocês quiserem, a gente manda uma foto lá. Tá bom. Dos pequenos uma boa. grupos que a gente tem de jovens e adolescentes. A gente fez um evento recente, né? Foi. Legal. Onde a gente juntou os 4 que a gente tem. Então, a gente tem 2 de adolescentes e 2 de jovens. Que massa. Já fizeram um cultão. A gente fez um culto lá com os 4 PGs. Foi E, muito cara, louco. fantástico, assim. A gente tem vivido coisas incríveis, assim, nos PGs. Eu sei que é algo batido, tá? Eu sei. Que tem aquela crise, né? De, pequeno grupo funciona ou não funciona. Nossa. Pois é. Mas, assim, se eu fosse A gente, falar... em nome de Jesus, um dia vai vencer essa... Vai, em nome de A Jesus. gente já tá vendo ali, Cara, graças que a coisa, Deus. né? Graças a Deus. Tá Amém. funcionando. É. Que legal. Começou com um PG, que era na casa do Fernando. Foi. Na verdade, começou online, na pandemia. Online, é. Ah, legal. E aí- Desde então, não parou mais, então, gente. A gente já tá falando aí de 25 anos já, pô. É. De 20, né? Foi de 21, na verdade, começou 21, 21. 4 21, aninhos já 21. seguido. Legal, cara. E aí, aí quando liberou em 2022, a gente fez presencial. Acho que foi em maio de 2022, não assim. Por aí. Um ano depois multiplicou. Então, Que demais. um de jovens e um de adolescentes. Aí, mais um ano depois, o de adolescentes multiplicou, acho. Ou Foi primeiro lá. Isso. Aí virou 2 de adolescentes e um de jovens. Depois virou 2 jovens. E aí virou 2 jovens, que o Fernando e a Paty com um bebê recém-nascido. Ó, pra você que não quer pegar a cruz, tinha 3 meses de nascida a bebê dele, tá? Aí começou outro. E aí eles saem pra plantar. Pra Eles começar começaram do outro. zero. Do Caramba, zero. sim. Esse PG que o Fernando cuida hoje, que tem vários casais lá, acho que tem 5 ou 6 casais lá. É, por aí. 4, 5. Aí esses casais, todos com filhos já, Que legal. que vão lá na casa deles, eles abrem lá, e assim, começou do zero. E Já eles foi uma saem multiplicação. nessa época. Começou lá e tá indo bem, graças a Deus. Eu acho que os 4 juntos ali deve dar o quê? Umas 50, 60 pessoas? Daqui a pouco, então, vai ter que multiplicar de novo. Somar É, por aí. Umas 50. Então, Né? se você pensar que um PG online que tinha 8 pessoas, É. Agora Hoje. virou esses 4, né, cara? esses Que 4 legal. PGs. que E é legal a demais. gente falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, é que nem você falou, é um assunto que às vezes o pessoal acha meio batido, não acredita mais Sim. em pequeno grupo, né? E um negócio que eu aprendi bastante, eu e o Ericles aqui, porque assim, você não falou, cara, que você tem uma vivência em uma outra denominação, né? Que já tinha o discipulado um pouco mais forte. Legal. que Acabou ajudou trazendo bastante isso pra a dentro. gente, Que legal. né? Aqui assim, mas que quando a gente fala do pequeno grupo, né, de assunto batido e tal assim, mas assim, tudo isso contribuiu pra gente conseguir fazer de novo, né? Porque eu tava falando assim, assunto batido, pequeno grupo, pessoal, Toda igreja já tentou já alguma vez, tentou, né? não deu, né? Aí ele falou pra mim, mano, começa de novo e tal. Eu falei, cara, A gente vamos. já fez isso, tá? vamos! Aqui a Tu gente já topou, fez que isso e legal. tal, mas algo que eu aprendi, tipo, já tentei várias vezes, vamos tentar de novo? Vamos! Não significa que não deu certo, porque já tentamos e não deu, né? Mano, Não vai dar agora, Tenta né? de novo. Começa de novo, sabe? Assim, não desiste, né? Acho que isso é... O que fica claro pra mim na fala de vocês é justamente o fato, porque tá conectado com a questão de discipulado, porque é justamente você não ter proximidade com as pessoas que você pastoreia só no dia de culto, né? sim. Cara, primeiro, você vai ter que ter uma troca durante a semana, Tem e que esse ter, mano. encontro durante a semana, em alguns locais, às vezes precisa ser, sei lá, híbrido por distância ou qualquer coisa do tipo, mas é muito necessário, porque se as pessoas forem pastoreadas só depois do culto, no sábado de manhã, Lá não vale de nada. Sim. não faz sentido, Não né? dá. Ela vai criando janelas na necessidade dela, seja emocional, espiritual, que vai fazer com que ela perca a força e se afaste. Superficial, Né? né? E não só isso, mas o treinamento de novos líderes, cara, no PG facilita tanto. Olha só. Porque assim, você não vai pegar o cara e colocar ele no púlpito do culto de jovens. Você não Pois vai é. arriscar. Mas no PG No você PG consegue você fazer pode. isso de forma, assumindo um risco controlado, né? Isso, porque você tá ali, qualquer coisa. Então, não é bem assim. Você pode comentar, né? Pode comentar. É aberto, né? Então, Que legal, você cara. para pensar que, por exemplo, esses 4 pequenos grupos, o Fernando cuida de um, ele e a Paty. O outro, quem Edson cuida é e a o Isa. Edson e a Isa, que estavam no PG de jovens. Uhum, E aí assumem esse de jovens pro Fernando e a Paty sair. uhum. Aí os outros 2 de adolescentes são 2 recém-adultos que assumem. Olha que legal. Os 2 foram treinados adolescentes lá. Sim. Quando a gente começa lá o trabalho com os adolescentes, eles eram adolescentes. Que Hoje demais. tem 18 e 20 anos. E os 2 foram Assumiram. treinados ali, assumiram, estão cuidando. Isso Então, tá assim, com eles já perigo, vêm né? com essa mentalidade de, tipo, eu preciso pastorear esse grupo. Eu preciso legal. cuidar deles. Que legal. Então, assim, volta aquela questão da passagem do bastão. Cara, Sim. que eles subam nos nossos ombros e vão embora. Vai mais longe.
É sobre isso, né, cara? sobre isso. A gente tava gravando aqui agora há pouco com a Sarinha e ela muito focada em missão e tudo mais, e dizendo que o evangelho é muito sobre o outro. E é de fato, né? Sim. O evangelho molda a gente, faz com que a gente o tempo todo se force, se exercite em sair do centro e colocar o outro no centro, né? E esse processo é o que nos forma e é o que vai nos levar para o céu, né, cara? Porque se for diferente disso, se o meu ego tiver condições de permanecer, cara, pode ter certeza que eu não vou chegar lá, né? Não vai acontecer. Exatamente. Né? E eu acho que a pergunta que tem que nos nortear é assim, se Deus me tirar hoje do ministério, ele continua? Ou eu não estou formando novos discípulos, não estou treinando novas pessoas. Se Deus me tirar, ele continua? Pergunta que rasga, ou né, meu cara? pastor vai ter um problema. Exatamente, entendeu? exatamente. Pá. Fechamos assim, né, cara? Pode encerrar a câmera aí, porque... Cara, que legal, velho. Que legal bater esse papo com vocês. Meu, Prazer. a gente riu muito aqui, mas falando de coisa muito profunda, como vocês puderam ver agora na finalização aqui do Éricles. Essa galera do O Proclame é muito massa. Dan, você Essa tem que vir aqui, Dan. Era pra eles estarem juntos aqui também. Não juntos, né? Mas em outro episódio. Mas agora é o que você me fez, ó, Danilo. Cara, meu, muito, muito legal mesmo. Fernando Éricles, que Deus, cara, continue conduzindo vocês, continue impulsionando vocês, que vocês continuem sendo inspiração e referência para essa galera top que vocês lideram, pastoreiam lá. Conte com a gente. Espero que a gente tenha outros momentos aí para poder trocar essa ideia, andar com esse assunto, né? Poder ajudar mais ainda essa galera que está ouvindo e depois também ouvir frutos disso, né? Dessa mudança de mentalidade que a gente falou aqui. Então eu queria agradecer vocês mesmo de coração. Nossa oração é que vocês continuem sendo usados para fazer essa missão que vocês estão fazendo. Quiserem dar aí um recado final e a gente vai depois finalizando por aqui. Recado final. Não faz ninguém chorar, por favor. Você que é o pastor, filhão. Você também é presbítero, velho. Bom, mas vamos lá. Cara, eu acho que eu vou voltar nesse ponto, assim. A pessoa sempre fala assim, porque adolescente, jovem, dá muito trabalho. E assim, eu sempre tô puxando adolescente no papo, porque, Sim, cara... isso é muito Tem que legal, abraçar, né, mano? Não tem como, assim. Se você que tem um ministério jovem na sua igreja local, dá uma olhada lá no MCA. Às vezes você poderia fazer um trabalho legal, assim, adotando ali os adolescentes Sim. e fazer um negócio legal ajudando lá no MCA. Mas, Ainda enfim, tem muita igreja que eles são jovens demais pro Ministério Jovem e velhos demais pro MCA, né? Aí eles estão num lugar que não são pastoreados, né? Exatamente. Aí que tá o perigo, Agora eu esqueci o que eu ia falar. É isso aí, obrigado. Então, fechamos. Valeu, gente! Não, mas assim, no resumo da coisa é isso, sabe? Você tá no ministério local, eu queria dar essa ênfase se você tá pensando em parar, né, com o ministério. Cara, você tem convicção que Jesus te chamou para isso? Não para, não. Você não vai voltar. Quem sai do ministério, esquece. É muito difícil voltar. Porque é muito confortável você ficar em casa. Pois é. É muito confortável você não ter reunião de sábado à tarde. E a gente é Não ter sabatista, a gente culto gosta todo de descansar. exato. O sábado a gente não quer só não comprar as coisas, a gente quer descansar também. Mas assim, cara, vai pra cima. O evangelho nos dá muitas ferramentas, muitas armas poderosas, né, em Cristo Jesus para vencer toda barreira. Lembrando que é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Não é verdade. A guerra é a gente tá em modo de ataque, a gente tá defendendo. A gente tá atacando. A gente tá saqueando o inferno mesmo, saqueando das garras de Satanás pessoas, almas que ele tava querendo levar junto com ele, porque ele sabe que ele vai ser destruído. Sim. É isso. E o nosso trabalho é esse, sabe? Não desiste, cara. Aí talvez acontece muito com a gente, as pessoas falam, né? Porque Vila Medeiros é fácil, é uma igreja grande e tal. Você é louco. Irmão, Sabe de nada. vou falar pra você que todo o trabalho que a gente fez até hoje, a gente gastou R$100, foi muito, assim. Geralmente são coisas orgânicas que qualquer igreja consegue fazer, cara. Sim. Independente se tem condição, se não tem. Se é só você e sua esposa no ministério, cara, chora diante de Deus. Deus responde. Amém. Todo avivamento da história é precedido por uma galera que ora, que busca Verdade. Deus. Ó, Então, assim... o Fernando lá colocando o rosto no chão e pedindo É misericórdia isso, pra manda Deus. né? Deus. Senhor, se o senhor não fizer, a gente vai falir aqui, falecer aqui. Ajuda, socorro. De ficar mal aqui. Mas assim, cara, vai pra cima, chora por esse povo.
É o povo que Deus te confiou. É isso. Legal Só uma demais. questão também que é o perseverar. Sim. Eu Legal. acho que ele é o mais importante, assim, a gente continuar, perseverar, né? Sim. Persevera, entrega a Deus, que esse ministério vai ser uma bênção, tenho certeza. Top. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. mesmo. Junto. É isso. fiquem Vai pra com Deus. Com 25, a gente vai estar É lá. isso aí, Vai galera. pra Com. 25. Provavelmente, vamos ter que colocar esse episódio como primeiro agora. Ah! Ganhou. Tá Parabéns, vendo? parabéns. Tá vendo? O seu vai ter que vir primeiro. Tô. Top, top. Galera, valeu demais. Fiquem com Deus. É isso, tamo junto. Abraço pra vocês. A gente junto. se vê Obrigado. em breve. aí. Valeu. Valeu. Falou.